ele tá... Ah, tá aqui, ó. Aqui é Rogério do Voo, da onde que é, Rogério? Nova Friburgo. Nova Friburgo, eu te sigo nas redes sociais lá. O pessoal vai te seguir também aqui. Tamo junto. Agora. Prazer demais, tá? Decolei lá de Nova Friburgo. Cheguei aqui em Teresópolis, aqui na Rampa Mafra. Qual rota que tu veio? Deixa eu falar qual os bairros que você passou. Friburgo, Conquista, Vieira, Bom Sucesso. RJ-130, basicamente. Chegamos aqui. Campanha, Venda Nova. Valeu, Rogério. Esse aqui é Batata. Cheguei, Batata. Opa! E aí, galera? Esse aqui é o cara da rampa aqui. Siga as redes sociais aqui do Batata que ele vai dar todas as dicas pra vocês. Vamos lá. Valeu, galera. Tem gente aqui de tudo quanto é lugar. É Friburgo, né? Nossos amigos ali. Vou mostrar aí pra vocês um bocadinho aqui com aqueles preparativos das velas aqui, dos motorizados. Esse aqui é o motorizado aqui do Rogério, do amigo dele, que tava ali voando ali, Rogério e Renato. Galera aí, ó. Subindo, tem gente aqui de vários lugares aqui de Friburgo, outros lugares aqui também. Aí fez um voo bonitaço. Olha lá, ó. Ali é Frade, né? Interior de Teresópolis. As 3 picos dele. Torre de Bom Sucesso. Pra lá é o Deus de Deus, ó.